Gostaria de agradecer, né, novamente a presença aqui de todos, e em especial ao Dr. Rodolfo, urologista, que trabalha no Hospital do Câncer com a gente, e a doutora Vanessa, que é fisioterapeuta, que estou muito ansioso de conversar com ela, a gente trocar experiência, né, para a gente saber como que a gente vai conduzir os casos aí no Hospital do Câncer com os pacientes com câncer de próstata. Bom, iniciando assim, eu queria fazer uma pergunta para você, Rodolfo. Eu acho que é uma dúvida simples, mas que vai ser bem esclarecedora para todo o público. O que é o câncer, né? Pelo menos acho que a gente saber a definição do que é o câncer. Você pode falar para a gente, por favor? Câncer em geral, né, que é uma desordem genética que vai acontecer em determinada célula, vai evoluir com uma proliferação anormal dessas células, que podem disseminar para outras partes do corpo, né? Isso não só no câncer de próstata, mas no câncer em geral, que pode cometer outras áreas do corpo também. Assim como o câncer de próstata. Uma pergunta muito frequente para gente no ambulatório é: por que causa o câncer de próstata? A gente não tem uma causa específica o que causa o câncer de próstata. São vários fatores, tanto os fatores internos como externos, que pode ocasionar o câncer de próstata. Por exemplo, fatores genéticos, história familiar e o estilo de vida. Mas falar que tem uma causa específica que causa essa desordem celular que vai fazer esse crescimento anormal na célula prostática, a gente não consegue definir o que causou. Então, temos fatores, por exemplo, internos, como algumas mutações, como BRCA1, BRCA2, história familiar, algumas etnias têm os fatores, têm maior incidência, o envelhecimento também tem uma maior incidência do câncer de próstata, assim também como etilismo, tabagismo, sobrepeso, obesidade, tudo isso são fatores que favorecem para a pessoa apresentar com câncer de próstata. Correto. Rodolfo, realmente, né? Câncer de próstata, a gente não tem, a gente sabe que tem alguns fatores que podem influenciar, né? E eu gostaria que você falasse aí sobre o risco familiar, né? Como que isso impacta na relação com o câncer de próstata. Pacientes que têm, depende de alguns estudos aí que sugerem 2, 3 vezes, até 6 vezes, o risco aumentado quando o paciente tem história familiar de câncer de próstata na família, pai, mãe, irmãos e até tios. Mas isso não seja uma causa hereditária, mas sim uma história familiar positiva pode ocasionar um risco aumentado para desenvolver o câncer de próstata. Inclusive, esses pacientes, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, como outras guidelines também, como a Associação Europeia de Urologia, recomenda que esses pacientes iniciem o rastreio antes da população geral, iniciando aos 45 anos. Bom, é importante, então, o paciente que tem esse histórico de câncer de próstata aí ficar mais atento, né? Procurar o urologista, né? Como você falou anteriormente. E assim, Rodolfo, o que que eu percebo que é, os pacientes têm bastante dúvida do que é o aumento da próstata, né, a hiperplasia prostática, o que é o câncer de próstata. Você podia definir para a gente, pelo menos para o público entender o que é uma coisa, como que difere uma da outra. Sim. A hiperplasia prostática é uma hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É um aumento prostático, uma coisa um pouco fisiológica do envelhecimento. Pacientes com o passar dos anos decorrente do efeito da testosterona, que converte em dihidrotestosterona, vai agindo na célula prostática, isso fazendo um aumento da próstata. Mas não necessariamente o paciente que tem uma próstata grande vai ter câncer de próstata. Então, uma coisa é diferente da outra.
Geralmente, a próstata tem três patologias gerais. A hiperplasia prostática, inflamações, infecções e o câncer de próstata, mais importante. Né? Então, a hiperplasia é uma doença benigna, o crescimento prostático. Isso, grande parte da população com envelhecimento vai apresentar. É muito comum na população masculina essa patologia, que pode causar sintomas urinários, mas não que seja um fator de risco para câncer de próstata. Porque o câncer pode dar em próstatas pequenas, de 30 a 40 gramas, ou em próstata grande, 100, 120 gramas. Perfeito. Bom, outra coisa que eu acho importante a gente comentar aqui é sobre o diagnóstico, né? Principalmente que o diagnóstico de próstata, a gente sabe que os homens têm um pouco de relutância em relação ao exame físico, né? E eu gostaria que você exemplificasse para a gente qual que é a importância do toque retal e dos exames que hoje já são disponíveis, né? A gente fala bastante do PSA, que é um marcador, né? A gente gostaria que você elucidasse para o pessoal aí a importância do exame físico, do exame de sangue, do exame de imagem, para a gente poder definir o tratamento e o diagnóstico, perdão. Sim. Hoje no Brasil, o rastreio do câncer de próstata é realizado a partir dos 50 anos para pessoas em gerais, até os 80 anos, a recomendação. E quem tem história familiar, iniciada aos 45 anos, ou pessoas da raça negra também, que tem um fator de maior risco de desenvolver câncer de próstata. O rastreio é realizado com dois exames, um exame de sangue e um exame físico. O exame de sangue, o PSA, o antígeno prostático específico, é uma glicoproteína produzida na próstata que pode sofrer algumas alterações, com algumas patologias, não apenas com o câncer. Então, ele é um antígeno próstata específico, não câncer específico. Por quê? O aumento prostático pode levar o PSA no sangue, infecções, relação sexual, traumas, pode também fazer sua elevação. E o exame de próstata, que é o exame físico, o exame digital da próstata. Quando a gente faz o PSA, a gente tem uma sensibilidade de diagnosticar o câncer de próstata aí de 70% a 80%. Não chega a 100%. Quando a gente associa o PSA junto ao toque retal, a gente aumenta a acurácia desse rastreio. Porque até 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados apenas com toque, com um PSA normal. Quando a gente vai fazer, como a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Com biópsia da próstata. A gente pode realizar a biópsia da próstata hoje, no rastreio geral, com duas indicações. Um toque da próstata anormal, ou seja, você faz o exame físico da próstata e encontra alguma nodulação, uma área suspeita, você tem indicação de fazer uma biópsia prostática, ou quando a gente tem dois PSAs alterados. E para a população aí até 60 anos, o limítrofe é 2,5 e acima de 60 anos, acima de 4. O paciente faz esse PSA e o PSA está aumentado, tem indicação de realizar a biópsia de próstata. Uma coisa importante frisar aqui é hoje a ressonância multiparamétrica da próstata. No Brasil, ela não é utilizada para rastreio, devido ao custo para operar o serviço público de saúde. Porém, hoje, quando a gente faz uma ressonância, ou o paciente fez alguma ressonância, tem uma classificação radiológica chamada PIRADS, e vai de 1 a 5, a gente pode fazer a biópsia conforme essa classificação. Os pacientes têm PIRADS 4, PIRADS 5. Ou se em PIRADS 3, a gente define junto, associando o PSA e os riscos desse paciente. Como que é feita essa biópsia? Hoje tem duas formas de realizar a biópsia prostática. Ela é feita um exame rápido, demora em torno de 10 a 15 minutos. Ela pode ser feita via transretal, guiada por ultrassonografia, ou via transperineal, também guiada por ultrassonografia ou fusão de imagem de ressonância, que é o que está sendo padrão hoje na Europa e nos Estados Unidos. Bom, Rodolfo, muito bom a gente saber que tem bastante avanço hoje na medicina em relação ao diagnóstico, né? Mas ainda que o toque, né, como você falou, junto com o PSA, ele é importantíssimo para os pacientes, né? E assim, vamos, diante de um caso, como um paciente que procura no seu consultório, ele fez o toque, ele foi encaminhado para a biópsia, ele confirmou a biópsia, ele fez os exames
estadiamento para saber que estágio está a doença. Como que você define o tratamento desse paciente? O tratamento a gente sempre define de forma individualizada, nem sempre um tratamento que é bom para um paciente vai ser bom para outro, né? A primeira coisa, quando a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, é a gente fazer o estadiamento clínico desse paciente, para saber se esse paciente é um paciente de baixo risco, risco moderado ou alto risco de progressão da doença. E saber se esse é um tumor localizado ou se é um tumor localmente avançado ou um tumor metastático. Então, a gente tem que definir, conforme o estadiamento do paciente, o status performance do paciente, se é um paciente que vai aguentar a realização do procedimento cirúrgico sem ter aumento do risco da mortalidade, se é um paciente que pode também ser optado por fazer radioterapia, ou também, às vezes, tem um tratamento que é a vigilância ativa, que a gente pode pegar esse paciente de baixo risco de progressão da doença e fazer uma vigilância, não fazer radioterapia, nem fazer a cirurgia, mas a grande maioria das vezes, com a intenção de curativa, quando a gente diagnostica um tumor localizado, a tendência do paciente mesmo, a gente sempre coloca na mesa as opções de tratamento, define junto com o paciente, né? A gente não define por ele, a gente explica qual que é o benefício de uma, o risco de uma, e define junto com o paciente. Geralmente, eu dou um tempo para ele pensar, falo até para ele procurar um profissional, se ele sentir à vontade, ouvir a opinião, e eu sempre falo, ninguém é melhor que ele mesmo para definir o que é bom para ele, né? Então, a gente tem que dar as Correto. opções, enquadrar aí e falar, essas são as opções que você pode seguir. Essa tem esse benefício, esse risco, essa tem esse benefício, esse risco, e definir junto com o paciente. Então, o tratamento é muito individualizado. Sem dúvida, né? O tratamento do câncer de próstata ele é dinâmico, né? A gente envolve não só a cura, mas também o perfil do paciente, né? A gente tem que saber se esse paciente ele aguenta fazer uma cirurgia, né? Se ele tem capacidade funcional para fazer um tratamento adicional, se ele aguenta fazer uma quimio-radioterapia. E assim, a gente sabe que a parte mais difícil hoje dos pacientes da adesão do tratamento é em relação às sequelas, né? Ao que após o tratamento pode deixar para os pacientes. Eu gostaria que você falasse dos efeitos colaterais aí, dos efeitos que advertem após o tratamento. Falar um pouco da rádio, falar um pouco da cirurgia, que é o campo no qual você atua, e puxando depois disso aí sobre as complicações, né, que pode acontecer no pós-operatório. Gostaria que a gente falasse com a Vanessa, aí, que eu sei que ela ajuda bastante a gente nesse sentido. Sim. Hoje, a grande maioria dos tratamentos do câncer de próstata é realizado de duas formas. Geralmente a radioterapia ou principalmente a cirurgia, a próstata-vesiculectomia radical, né? É a retirada da próstata junto com as vesículas seminais, que é o tratamento padrão ouro para o câncer de próstata. A cirurgia, a gente nem chama de complicações, mas a gente fala que é um efeito colateral, porque é algo esperado do procedimento cirúrgico. São os dois principais, a incontinência urinária, que é um risco aumentado, assim também como a disfunção erétil, que também tem uma grande ocorrência pós-cirurgia. Esses são os dois principais efeitos colaterais do procedimento cirúrgico. Hoje, com o advento da tecnologia, que vem crescendo muito no país, com a iniciação da cirurgia robótica, que agora inicialmente vai ter aqui no Hospital do Câncer também, a partir, acho que, de janeiro, o tratamento cirúrgico ele ficou menos mórbido do paciente. Ele consegue ter uma dissecção da próstata mais adequada, mais delicada, tentando preservar mais o feixe neurovascular que é responsável pela continência e pela ereção do paciente. Mas a intenção disso, não que também não possa ocorrer, diminui, não tem estudos robustos ainda demonstrando, mas tem alguns estudos falando que diminui a incidência de disfunção erétil e de continência pós-operatória, fazendo o procedimento por via robótica, mas tem que entender a fisiopatologia dessa disfunção erétil e dessa incontinência após procedimento.
Porque o que acontece? Mesmo que você faça a cirurgia aberta, que é mais difícil preservar a inervação da região, quando a gente opera, tração, movimentação, pode fazer uma neuropraxia desse plexo nervoso que vai para o pênis e para a região pélvica. Essa neuropraxia, tem alguns estudos que sugerem que pode demorar até 2 anos. Então, uma coisa muito importante após o tratamento cirúrgico do câncer de próstata é o acompanhamento, que a gente chama, antigamente chamava de reabilitação peniana, hoje está chamando de reabilitação sexual, porque não envolve só a função erétil, mas sim um quadro social inteiro do paciente, porque pacientes que às vezes se submetem pode ter um quadro maior de depressivo, diminuir o quadro social após o procedimento. Então, isso é uma coisa muito importante após o tratamento cirúrgico, que é a reabilitação sexual, para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. A radioterapia, os principais efeitos colaterais da radioterapia é a toxicidade que ela pode causar na região próxima à próstata. Quando vai fazer a radioterapia, ela não queima só a próstata, ela não atinge só a próstata, ela pode atingir a região da pelve. E isso pode causar principalmente cistite actina, que é uma lesão microvascular da mucosa da bexiga, ou proctite actina também, que pode causar uma lesão do tecido do reto. Aí, como outras complicações com menor evidência, com menor prevalência, como estenose de uretra, também pode causar um certo grau de disfunção erétil. Então, ambos os tratamentos têm efeitos colaterais que já é esperado, entendeu? E que tem que, posteriormente ao tratamento, tem que contribuir, tem que continuar com a avaliação para recuperar essa função sexual e de continência do paciente. Bom, eu costumo dizer que o tratamento oncológico, né, ele é sempre muito, muito danoso ao paciente, né? A gente tem que ser agressivo, né, tanto na cirurgia como na radioterapia. Agora, aí com o advento do robô aí, fico muito feliz do tal do câncer, a gente está adquirindo isso para tentar impactar no resultado final desses pacientes, né? É, como você falou bem correto, né? São esses pacientes têm uma taxa assim expressiva em relação aos índices de complicações, como na verdade não é nem complicação, né, efeito adverso de disfunção erétil, de incontinência urinária. E aí, aproveitando o gancho, eu queria conversar com você, Vanessa. É, primeiro eu queria perguntar o que é a fisioterapia pélvica, né? Falar um pouco do seu trabalho, falar um pouco de você e como que você ajuda a gente aqui no Hospital do Câncer, ajuda os pacientes aí, como você pode exemplificar para a gente que é o tratamento aí da fisioterapia. A gente sabe que é importante o tratamento multidisciplinar, todas as especialidades envolvidas para a gente conseguir entregar o melhor trabalho, o melhor resultado para o paciente. Boa tarde, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bom, a fisioterapia pélvica, ela trata disfunções gerais do assoalho pélvico, como incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções sexuais, pré e pós-parto, dentre tantas outras coisas, né? Aqui no hospital, o meu trabalho, basicamente, eu atendo muitos pacientes de casos de câncer de próstata, né? Atendo alguns outros casos também, que são mulheres, né, com outros tipos de incontinência e disfunções. A grande preocupação do paciente quando chega no consultório, na verdade, no primeiro lugar, ele sempre fala da questão da incontinência urinária, mas no segundo momento eu vejo que a grande preocupação realmente assim, também é a disfunção sexual. E às vezes a falta de informação desse paciente também, né? Tem muito paciente do interior onde eles não têm acesso ao tratamento, onde eles buscam tratamento na internet que às vezes são ensinados de forma errada, né? Eles chegam sem essa informação ou com informação errada. Então, no primeiro momento, eu
converso com o paciente, entendo o que aconteceu com ele, como foi feito o tratamento dele, quais são os hábitos de vida, porque isso influencia muito no tratamento da incontinência urinária, da incontinência fecal, porque às vezes até a alimentação influencia muito, muito, muito. Porque todos os alimentos que são excitatórios, né, como cafeína, por exemplo, como frutas cítricas, por exemplo, isso influencia diretamente na incontinência, né? Então, a gente tem que entender primeiro o universo desse paciente, para depois a gente pensar em como vai tratar esse paciente, quais são as condições de tratamento desse paciente. Acaba que a gente, no nosso consultório, é um confessionário mesmo, né? Às vezes, a queixa principal do paciente não é aquela que ele te falou primeiro, né? Às vezes é pela vergonha e principalmente quando se trata da parte íntima, né? Os pacientes são mais reservados, até ele criar uma certa intimidade, né? Demora um pouquinho. Mas assim, me diz, sobre a fisioterapia pélvica aí, como que a senhora vê ao longo do tratamento a evolução desses pacientes, a melhora, é, mais ou menos como que é feito, só para a gente poder elucidar para o pessoal aí como são feitas as sessões, para o pessoal entender um pouquinho. Explica para a gente são bastante curiosos sobre esse tipo de tratamento. Hoje em dia, a fisioterapia pélvica, ela tem vários recursos, tá? Como o feedback, que é um recurso maravilhoso. Não dispomos dele aqui, mas é um recurso que ajuda muito. A gente trabalha com terapia manual, né? O exame físico também faz parte do meu atendimento. Então, como eu disse, no primeiro momento, eu conheço o universo desse paciente, para depois para parte do exame físico, né? Para ver realmente a integridade de esfíncter, a integridade de toda a estrutura pélvica do paciente, né? Hoje a gente trabalha com terapia manual, com eletroterapia, e de forma que a gente vai individualizando muito esse tratamento do paciente, orientando muito. São muitas orientações domiciliares. Por quê? Porque o certo seria esse paciente ter um tratamento mais, digamos, mais vezes, que ele pudesse ser atendido pelo menos 3 vezes, 4 vezes na semana. A frequência do tratamento é muito importante. Então, o que eu tenho de fazer, além de tratar esse paciente em consultório, eu tenho que orientar para que ele continue fazendo exercícios pélvicos, para que ajude a fortalecer essa musculatura. Porque fortalecendo essa musculatura, ele consegue melhorar a continência urinária, a continência fecal. Então, hoje, basicamente, a gente trabalha com terapia manual, eletroterapia, orientações domiciliares, exercícios pélvicos específicos, para ajudar nessa recuperação. Pegando um gancho aqui, isso é uma coisa que eu bato muito no pós-operatório dos meus pacientes, sabe? A reabilitação do assoalho pélvico, pós-procedimento, sabe? Tem estudos que comprovam já que quando você é uma avaliação pré-operatória desse paciente, tanto da função erétil, da função desse paciente, com os fatores protetores, a paciente tem um bom índice de função erétil pré-operatória, assim como pacientes mais jovens também tendem a ter uma função de continência da função erétil pós-procedimento melhor. E eu sempre tento já iniciar essa reabilitação no pós-operatório o mais rápido possível, porque os estudos comprovam que quanto mais inicialmente você pode iniciar essa reabilitação, a tendência no período de 24 meses é você ter uma melhora mais importante, tanto da continência quanto também da função erétil. Então, eu sempre bato muito nos pacientes assim, para fazer essa reabilitação, que eu falo que é uma coisa muito importante junto ao tratamento do câncer de próstata. A gente sabe que isso impacta na saúde mental do paciente, né? Isso, sem dúvida, é, eu acho um fator decisivo até para quem, quando busca o tratamento, né? Saber qual é a maneira, o que vai impactar.
a gente tem um problema aqui no nosso hospital que a gente atende um estado que ele tem aí as dimensões de França e Alemanha junto, né? Tem pacientes que moram aí a 1.000 quilômetros do nosso hospital. Então, assim, eu sei que é desafiador tanto para a equipe cirúrgica como para a equipe da fisioterapia, a gente encontrar a melhor maneira para ofertar o tratamento adequado. Então, assim, é interessante, né, a gente saber que existe é, essas tarefas para cada, né, Vanessa, para poder fazer o paciente ser orientado para fazer exercício em casa, para tentar mesmo à distância a gente conseguir é, exercitar a pelve, né? E assim, eu só gostaria, Rodolfo, de salientar também, eu acho que é importante sobre a taxa de cura, né? Sobre o diagnóstico precoce, sobre se isso também impacta na relação da morbidade, dos problemas adversos que vem depois do tratamento. Você consegue dar uma palavrinha para a gente aí? Sim, sim. Câncer de próstata é um tumor muito comum, né, na população masculina, e em 70% dos casos, um tumor localizado não apresenta sintomas. Então, a ausência de sintomas, tanto dor ou sintoma urinário, dificulta a procura ao urologista, porque o paciente, uma pergunta frequente, uma frase frequente no consultório: doutor, mas eu não sinto nada quando eu tenho isso. Infelizmente, é o que eu falo para eles, infelizmente não apresenta sintomas para diagnosticar. Mas felizmente, quando o paciente não apresenta geralmente sintomas, a gente tem um tumor localizado, um tumor inicial, que a gente consegue ter taxa de cura superior a 90% quando a gente está com o tumor localizado. E também quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue também ter uma preservação melhor, tanto da feixe vascular nervoso, que é que leva a região, e também da uretra, que é um fator importante para manter a continência pós-operatória, e da musculatura esfinteriana da região. Então, quanto mais precoce a gente tratar esse tumor, maior a chance de cura desse paciente e menor o risco de efeito adverso pós-operatório. Ó, legal. E Vanessa, normalmente as sessões de fisioterapia aí para esses pacientes demoram, são quantos meses? Como que funciona? Assim, tem um número exato ou conforme o paciente vai evoluindo? É, Não tem prazo. Não tem prazo, não tem número exato. Cada caso é um caso. Às vezes o paciente ele fez a mesma cirurgia, com o mesmo médico, com o mesmo, sabe, o mesmo diagnóstico, e as ações do corpo dele são diferentes. Tem pacientes que chegam sem disfunção erétil, mas que deixam de ter um momento íntimo porque ele tem a disfunção funcional. Ou seja, ele na hora do sexo ele acaba perdendo o xixi e ele fica contagiado com isso, então ele prefere não ter relação sexual. Prazo. É difícil definir prazo, porque depende da colaboração do paciente, tá? Então, assim, às vezes eu falo para o paciente: olha, tem que evitar o café, tem muita cafeína, excitatório da bexiga. O paciente vem e me diz que está tomando uma garrafa de café por dia, toma 2 litros de Coca-Cola, né? Não vou falar a marca, mas de refrigerante. Então, isso prejudica o tratamento, né? Então, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa, mas em toda sessão eu tenho que acabar meio que interrogando esse paciente para ver se ele está fazendo tudo direitinho também em casa, né? Eu tenho casos de pacientes que saíram de 10 tábuas dia para um protetor diário, né? Como também tem casos de pacientes que não falavam: não, eu não vou fazer essas coisas, e não tiveram uma resolução, né? Então, depende muito do paciente também, de que ele faça as coisas necessárias, né? O prazo, eu já tive prazo de pouquíssimo tempo, como também já tive paciente que ficou comigo 1 ano e meio, 2, para ter alguma melhora. A questão da disfunção
disfunção sexual é a mesma coisa. O paciente, ele às vezes tem uma melhora rápida, às vezes demora um pouco mais. Né? O que eu digo é, eu tento entender a realidade daquele paciente. Como eu já tive pacientes que chegaram e falaram, doutora, eu não tenho mais interesse sexual, já tenho uma certa idade, então eu não quero que a senhora se preocupe com essa parte. Porque eu nem minha esposa temos mais interesse sexual, então a gente está bem assim. Então a gente focou na disfunção funcional dele e conseguimos tirar ele de 10 fraldas dia para um protetor diário só, por segurança. A gente tem que levar em consideração, né, que a grande maioria desses pacientes ele tem uma idade avançada, né? E alguns já não estão nem mais em atividade sexual ativa, né? Então, eu acho que realmente a parte de disfunção erétil ela é importante, né? Mas é, acaba que a parte do perder o xixi, né, vamos dizer aí, como o paciente mais reclama, né? Eu não sei se essa é a queixa maior, né, Rodolfo? O que que você me fala, assim, do teu consultório, que o paciente acaba se queixando mais? A disfunção urinária ou prostática? Como Ou... em torno de 70% a 75% dos cânceres de próstata são diagnosticados na população de 60 a 75 anos, a queixa de incontinência é superior às vezes à função erétil. Os pacientes vivem mais com a perda urinária, uma grande parcela, esses pacientes mais idosos, né, do que com a função erétil. Porque a perda urinária, ela acaba muito com a qualidade de vida do paciente. Né? O paciente deixa de sair de casa, deixa de fazer algo social devido à perda urinária, deixa de trabalhar, deixa de ter relação sexual. Então, ela tem um impacto grande na qualidade social desse paciente. Então, os pacientes, geralmente, com uma certa idade, uma idade maior, a queixa maior deles é a incontinência urinária em relação à disfunção erétil. Agora, quando pega um paciente, isso eu falo em geral, né, mas tem exceções. Mas quando eu pego pacientes um pouco mais novos, com diagnóstico de câncer de próstata, antes de tudo, uma das primeiras perguntas é a pergunta em relação à função erétil. Então, esses pacientes que têm uma vida sexual ativa, às vezes ficam bastante preocupados em relação ao estado da função erétil posterior ao tratamento do câncer de próstata. E em relação, a gente falou da fisioterapia pélvica, sabe dizer se tem algum outro tratamento para esse tipo, para essas duas complicações? Desculpa, não entendi essa pergunta. Eu perguntei para o Rodolfo se além da fisioterapia pélvica, que é uma opção de tratamento, se existe outro tipo de tratamento, tanto para disfunção erétil como para disfunção urinária. Vou começar pela função erétil. Hoje, se você for analisar os estudos, as recomendações, não tem nenhum estudo robusto com um grande número de pacientes que tenham randomizado para falar como fazer essa reabilitação sexual após o câncer de próstata. Tem algumas evidências que mostram para a gente que quanto mais inicial, mais precocemente a gente iniciar esse tratamento com glicose fosfatidase tipo 5, terapia intravenosa ou associar os dois, no período de 12 a 24 meses, a gente tem uma melhor resposta. Quando passa um certo período de 24 a 36 meses pós-operatório, o paciente tem uma tendência a curar, tratamento curativo, teve uma recorrência. Posteriormente disso, a gente tem que fazer uma análise, fazer um ultrassom Doppler para ver se tem uma neuropatia, ou se ele já tem também um depósito de colágeno ali na região perineal, que não vai ter melhora da função erétil mesmo com o tratamento, tanto a reabilitação pélvica como também tratamento medicamentoso, terapia intravenosa, e que elas podem indicar uma prótese peniana para esse paciente. Em relação à incontinência urinária, como sempre inicialmente, a gente sempre recomenda o fortalecimento do assoalho pélvico,
eu já recomendo precocemente, assim como para inicio a terapia da função erétil precocemente, o paciente já sai quando o paciente já do ato para ele com remédio para melhorar a função erétil, vou observando o período do tempo, como que ele vai responder. E quando também eu pego o paciente, já inicio o precoce, o paciente volta no retorno com 45 dias, já tento ver se eu tenho possibilidade de caminhar esse paciente com uma reabilitação do assoalho pélvico o mais precoce possível. Se observamos, porque esse paciente geralmente tende a ter uma melhora após o primeiro ano pós-operatório. Se passou alguns anos, esse paciente não teve uma melhora, a gente pode ir para duas vertentes do tratamento da incontinência, né? Seria ou esfíncter masculino ou esfíncter artificial, para manter a continência desse paciente e tentar melhorar a qualidade de vida dele. Perfeito, né? A gente não saber que tem outras opções também de tratamento aí disponível, né? E, assim, eu queria puxar um assunto com vocês, né? Hoje a gente está aqui fazendo essa live por telemedicina, né? Infelizmente eu não, por telemedicina online, né? Eu aqui estou, infelizmente não pude estar presente com vocês aí, mas gostaria de aproveitar esse assunto, falar sobre a telemedicina, se tem alguma coisa, Vanessa, que você já tem, algo do gênero, ou se pode fazer uma interconsulta com outro profissional, por exemplo, hoje aqui eu estou na Imatupá, né? Se o fisioterapeuta daqui pode acompanhar juntamente com você aí por interconsulta, ou até mesmo o paciente, o que você me fala? Não, o que a gente consegue fazer, às vezes, é orientar um paciente que já passou pelo tratamento, está em fase de manutenção, e aí a gente consegue orientar ele sim por uma teleconsulta, né? Mas o tratamento hoje, ele requer muito a parte física, né? Ou seja, a terapia manual, o feedback, a área de terapia, e para isso o paciente precisa estar em consultório, né? Eu não posso pegar um outro profissional que não foi qualificado e ensinar ele a fazer pelo computador o que é como está fazendo, né? Então, Correto. assim, eu consigo ver esse paciente sim. Quando é uma reabilitação sexual, eu já atendi muitos casos de disfunções sexuais que não tinham nada a ver com câncer, né? E aí, esses casos, sim, eu consigo fazer um atendimento que não seja presencial, porque muitas vezes, claro, tem algumas avaliações presenciais, mas nesses casos são muitos problemas que envolvem, às vezes, um conceito familiar, às vezes envolvem mitos, às vezes envolvem, sabe, outras coisas. E aí eu consigo fazer um atendimento. Mas quando se trata de um paciente de câncer de próstata, a gente precisa da reabilitação física presencial. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui, né? Não sei se tem alguma consideração, né? Gostaria de abrir esse espaço para vocês fazerem algumas considerações. Queria novamente agradecer a presença de vocês dois aqui, a gente poder ter esse bate-papo, né? A gente poder salientar a importância, né, do Novembro Azul. E a gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que aflige mesmo. Então, gostaria que vocês aí fizessem essas considerações e muito obrigado aí pelo convite, estar presente com vocês. Gostaria de agradecer o convite, primeiramente. Gostaria de falar para todo mundo que está vendo a live que procure sempre um médico, faça os exames preventivos. Né? Nem sempre o câncer de próstata tem sintomas. Né? Então, tem que sim fazer, se prevenir todo ano ao médico, procurar saber se está tudo bem. E não ter vergonha de procurar ajuda. Né? Não ter vergonha de procurar ajuda. Eu falo para meus pacientes no consultório, não ter vergonha de falar sobre a disfunção sexual no consultório, não ter vergonha do exame físico. Isso não é, tem que deixar de ser tabu. Né? Eu falo para os pacientes jovens, tem pacientes jovens que chegam no consultório hoje daqui preocupados com a disfunção sexual. Então, eu tento explicar que assim, a função sexual não é só a condição
não é só a ereção. Existem outras formas de sexualidade que eles podem explorar. Então, às vezes, se a gente consegue fazer um trabalho com a esposa também, com a equipe multidisciplinar, facilita demais o trabalho para que esse paciente entenda. Ele não depende somente da função erétil para ter prazer. Né? Então, não tenha vergonha de procurar ajuda, não tenha vergonha de perguntar, de se informar e também não deixe de se prevenir, de se cuidar. Como eu disse, câncer de próstata nem sempre dá sinais. E é isso, muito obrigada. Obrigado. Rodolfo, e aí? Considerações finais aí? Queria finalizar aí, também, orientar a população masculina que o Novembro Azul, ele é um mês que fica muito em evidência o câncer de próstata, né? Mas quando ele foi criado, o objetivo desse não era só em relação ao câncer de próstata, mas toda doença possível que pode cometer a população masculina. É sabido que a população masculina morre 7 anos antes da população feminina, por diversos fatores, e um deles é a falta de procura médica. Então, câncer de próstata é uma doença bem comum nessa população e geralmente em estágios iniciais não apresenta sintomas. Então, a ausência de sintomas não é um motivo para não procurar o médico fazer uma avaliação. Então, esse segmento a partir de 50 ou 45 anos é importante para toda a população, e não apenas pelo câncer de próstata, mas assim como outras patologias que podem acometer o sistema urinário ou outras patologias oncológicas também podem acometer essa população. E muitas dessas vezes, doenças que diagnosticadas inicialmente são tratadas e curáveis. Então, o recado mais importante é a visão que eu quero passar: não deixe de procurar assistência médica, faça um exame anual, não só urológico, mas também com cardiologista, com outras especialidades, entendeu? Porque a prevenção, o tratamento precoce é o que pode te dar qualidade de vida no futuro. Perfeito. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que a família, né, Hospital do Câncer, hoje a gente o que há disponível de melhor para o tratamento do câncer de próstata, nós temos presente hoje, não só por material humano, mas também por estrutura. A nossa equipe multidisciplinar conta com experientes profissionais e que a gente está aqui disposto a ajudar. Que se porventura essa lesão aparecer, essa doença aparecer, e procure a gente, né? A gente está aqui de portas abertas para poder ofertar o melhor tratamento, né? Para a gente buscar a cura, né? Então, eu queria agradecer a importância dessa live hoje. As pessoas se conscientizem, né? A gente sabe que o câncer de próstata é uma realidade. Aí no homem, depois do câncer de pele, é, a, é o câncer que mais atinge. Né? O homem é o provedor da casa. A gente sabe que isso no Brasil ainda é comum. Ele trabalha bastante, acaba deixando a saúde de lado. Mas eu costumo dizer que sem saúde a gente não tem trabalho, né? Então tem que parar pelo menos buscar fazer o rastreio, não só para o câncer de próstata que o Rodolfo falou, mas para outras doenças. E se porventura vir essa doença, que procure a gente, que a gente está aqui para disponibilizar o que é de melhor de tratamento para o câncer de próstata. Obrigado a todos e tenham um excelente dia para vocês. Valeu. Obrigado. Obrigada.